Pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Falaremos hoje de um assunto polêmico, que também é polêmico no mundo, são muitas discussões, mas que o Espiritismo nos dá um caminho a seguir. É sobre a eutanásia. Vamos ver o que significa eutanásia? Eutanásia é uma palavra que vem do grego eu, que quer dizer bom, e thanatos, quer dizer morte, ou seja, uma boa morte. Ele foi usado, esse termo, por Franklin Bacon, né, um cientista e filósofo do século XVII. E ele defendia que a pessoa pudesse morrer de uma forma sem sofrimento, né? Então, o conceito de eutanásia é provocar de uma maneira menos dolorosa a morte em pessoas que sofrem de uma doença incurável ou que estão no estado terminal, a fim de dar o encerramento desse grande sofrimento que antecede a morte. A pessoa está no hospital, no estado terminal, já está sem esperança de continuar a vida, já foi atestado pelo médico que não tem condições, que é uma doença degenerativa que só não tem cura, por exemplo, um câncer com metástase, né? Ou está ali no estado que não tem reversão, a ciência, a medicina não pode fazer mais nada pelo doente, então essas pessoas defendem essa boa morte, matar a pessoa antes que ela tenha muito sofrimento, que ela morra em sofrimento. Então, esse é o nosso assunto que nós vamos tratar. O que você pensa disso? Já pensou a respeito? Se você tiver um familiar no leito de morte, sofrendo bastante, e chegar, às vezes, um profissional de medicina, propondo, né, o fim daquele sofrimento com a morte assistida pela medicina. Vamos ver? Vamos pensar um pouquinho a respeito? Então vamos ver como que está hoje no mundo. No mundo, alguns poucos lugares no mundo permitem essa eutanásia, essa morte da pessoa que está em sofrimento, né? Provocar a morte da pessoa, né? No estado terminal. Então, por exemplo, nós temos em alguns estados dos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia, na Suíça, alguns lugares da Alemanha, na Bélgica, na Holanda, né? Então, Colômbia, aqui na América do Sul, uma parte do Uruguai, que aceita esse tipo de conduta. No Brasil, atualmente, é considerado um crime tipificado no Código Penal. Então, quem faz a eutanásia, comete a eutanásia, ela está cometendo um crime contra a vida. E pode ser presa, julgada. Mas existem vários tipos de eutanásia. Vou trazer alguns aqui para a gente entender melhor. Então, tem a eutanásia ativa voluntária. É aquela que é feita com a administração de medicamentos, né, por um médico com o consentimento do próprio paciente. Ele pede, olha, eu quero morrer, eu não quero ir para a UTI, eu não quero ficar entubado, eu não quero sentir dor, né? Então, esse é um tipo de eutanásia. Outro tipo é ativa involuntária, em que o paciente não é consultado se ele quer ou não, simplesmente, ou devido ao entendimento do médico, ali se faz essa prática. Temos também um tipo que está também se difundindo no mundo, que é o suicídio assistido. É quando a pessoa procura uma clínica, um hospital, para que ela quer se suicidar. Então, ela paga para que ela possa se suicidar através de um médico dando medicamentos. Ou então a própria pessoa aplica o medicamento em si dentro da clínica. Né? São tipos de formas de se tirar a vida, evitar o sofrimento. E os argumentos a favor dessa prática é o que eu falei, a fuga do sofrimento, ou também eles argumentam o direito à liberdade de escolha, que cada um pode escolher como quer morrer. Também como uma forma de evitar sofrimento, a família tem pessoas que ficam algum tempo no hospital,
né? Ou no próprio lar com assistência médica e dão trabalho à família, né? Entre aspas, trabalho à família, então para fugir disso. E acha que tem direito a uma morte digna, uma morte sem dor. Será que nós temos, a gente precisa pensar, direito tirar a nossa vida ou também a vida do outro? Se a vida é dada por Deus, será que nós temos esse direito? Pensando numa piedade de tirar sofrimento, será que a gente entendeu mesmo a razão da vida? A razão da vida é a nossa evolução. Será que esses problemas que a gente passa, cuidando de alguém doente, ou estando nós nessa situação, não é benéfico para o nosso espírito? Vamos ver. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 953, aos espíritos: quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável, a pessoa vai morrer, e o fim é difícil, com sofrimento, ela será culpada de abreviar em alguns instantes, uns dias, anos, o seu sofrimento, apressando voluntariamente sua morte? Olha o que os espíritos falaram. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Ou seja, Kardec perguntou, diante de um fim difícil e inevitável, vai acontecer, eu vou morrer em sofrimento, eu posso cometer eutanásia ou suicídio indireto, ou suicídio assistido? Os espíritos falaram que não. Cabe a Deus determinar quando que a gente vai morrer e aquilo que a gente vai passar, né? Aí Kardec ainda insiste. Concebe-se que na circunstância ordinária, né, o suicídio seja condenável. Então, em termos normais, é condenável, Kardec fala. Mas estando figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada em alguns instantes, será que não dá, né? Se é inevitável a morte, a pessoa está em estado terminal, está sofrendo, será que não é mais legal eu já parar, acionar a morte ali, fazer que a pessoa desencarne, né? E aí os espíritos insistem. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Nos matar ou matar alguém pensando em poupar do sofrimento é não se resignar à vontade de Deus, das suas leis. Quais, nesse caso, as consequências disso? Então, se eu fizer isso, quais as consequências que o meu espírito vai receber? E eles falam, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ou seja, nós transgredimos a lei de Deus, que é dar a vida a nós. Então, nós teremos, sim, algo a expiar, né? Não é uma coisa, só que a gravidade de tudo isso vai depender das circunstâncias. Tem pessoas que às vezes não entendem sobre a vida espiritual, acha que está fazendo um bem para o próprio familiar, né? Então tudo isso é levado em conta por Deus. Vamos ver, olha só, se a gente pode apenas pensar na nossa vida de uma forma material. Se a gente pode pensar realmente nós, que somos espíritos, da forma que eu acabei de dizer a respeito desses que acham que estão fazendo um bem. Veja que no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 18, ele descreve uma eutanásia. Tinha um espírito que ele era uma pessoa boa, mas ele estava nos últimos momentos de desencarne, e André Luiz e uma equipe, né, o seu instrutor Jerônimo, foi ajudar nesse momento de desencarne. Eles se passaram uns reajustes, essa pessoa nesse momento conseguiu se reencontrar com a sua esposa que tinha desencarnado, né, e entrar, um pediu perdão para o outro, se reabilitar nesses últimos momentos. Olha como é importante. Quando ele entrou no hospital, aquilo doeu, ele estava vendo que ele estava desencarnando, ele chama Cavalcante.
ele pediu para entrar, assim, poder entrar em comunicação com a sua esposa, que estava desencarnada, para pedir perdão. E os espíritos ajudaram o reencontro dos dois, e eles se harmonizaram naquele momento. Olha a importância dos últimos momentos, os dias, as horas, os meses que antecedem ao desencarne. Aí ele começou a ver o plano espiritual. Então ele via um espírito sugando lá no hospital, os obsessores, né? E ele começou a descrever. O médico achou que ele estava em sofrimento. O médico pensou assim. O que ele fez? Resolveu cometer uma eutanásia. Matar o Cavalcante antes da hora. Achando que estava fazendo um bem a ele, porque ele estava já delirando. E ele não queria morrer, na verdade. Ele tinha medo. Então, ele aplicou o sedativo. O que aconteceu? Ele levou à morte o Cavalcante, só que ele ficou, as células, e ele ficou imantado aquele corpo que estava anestesiado. E os espíritos não puderam ajudar o desencarne dele do corpo físico. Demoraram-se horas, na verdade foram 12 horas, mais de 12 horas, para poder retirar ele daquela condição do corpo físico. Olha como atrapalhou. E ele foi assim, meio que inconsciente, né? Então, sonolento, desmemoriado, e foi conduzido a uma cidade no plano espiritual. Então, veja bem, nesse caso ele tinha mérito. E vamos pensar, e se o espírito não tem mérito? E se o espírito está numa situação difícil, e aqueles últimos momentos é uma forma dele se acertar com os obsessores? Como que fica? A gente pensa, eu dou anestesia ali, ele morre, né? E aí ele vai para o plano espiritual. Mas ele vai continuar. Se ele não tiver mérito igual o Cavalcante, ele vai continuar com dores no plano espiritual. E em comunicação com os espíritos, se ele tiver obsessores. Então a gente ajudou? Será que para ele não era melhor ter ficado no corpo físico um pouco mais? Então, e ressarcir aquele débito, que a dor é para a nossa evolução, aproveitar aqueles momentos. A gente só pensa na parte material, precisamos pensar na parte espiritual. Olha lá, ó. Seria que realmente, diante desse relato, foi feito a eutanásia, foi um ato de piedade? Né? Será que não transferiu para o outro lado da vida, como eu disse? Né? O problema que a pessoa passava, nesse caso, ele tinha mérito para ser acolhido. E quem não tem? Então, a eutanásia leva o sofredor, os familiares, os médicos, os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade, de amor. É falsa essa noção. Eu jogo o espírito para o plano espiritual sem resolver seus problemas. Tem uma história muito que está no livro Chico de Francisco, de Adelino da Silveira, que ele conta que o Chico Xavier, vira e mexe, ele ia na casa de uma senhora que tinha um filho que morava num barraco à beira da mata. Ele estava em estado de completa alienação mental. Ele não tinha noção de onde ele estava, ele era alienado. Então, e ele era doente, e a mãe dele, que cuidava dele, também era doente. Então, Chico ia lá, limpava a casa, ajudava a dar banho nele, cuidar dele. E um dia ele foi com um amigo dele que era médico, e o médico perguntou, será que nem nesse caso não poderia se fazer a eutanásia, que ia dar uma paz para os dois, né, para a mãe, para o menino? E aí o Chico relata que ele via naquela casa muitos obsessores, que esse menino foi uma pessoa muito má no passado. E os obsessores dele, as vítimas, obsediavam nesse momento. Ele estando ali, eles olhavam aquilo ali, e muitos obsessores foram embora, porque ele já sofria tanto, aquele rapaz, que eles não tinham mais o porquê de fazê-lo sofrer mais. Então, ele via ali, Chico Xavier, uma misericórdia para aquele espírito. Ele estava ali de uma forma que levava os obsessores a ter piedade e abandonar ele, resolver, perdoavam. Ao mesmo tempo que não apareciam mais obsessores, porque eles estavam ali
como que escondido naquele corpo. Quem diria que aquela pessoa, numa miséria, numa situação tão difícil, é aquele espírito astuto do passado que matava muita gente, né? Então ele está com o amor divino que o colocou nessa situação de precariedade financeira e da saúde, para que ele pudesse ter um refresco ao seu espírito. E quando ele estava no plano espiritual, ele foi durante muitos anos machucado por esses espíritos que o perseguiram e torturavam. Então, para ele, a reencarnação, mesmo nesse corpo deficiente e todo limitado, era uma bênção, era o amor de Deus agindo. Porque se ele passasse para o plano espiritual naquele momento, ele seria novamente pego pelos obsessores e torturado. Então, realmente, ali estava uma bênção. E aí, o Chico Xavier falou que o irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência para a nossa evolução. Então, veja só, se uma pessoa fosse ver do lado material, faria eutanásia para esse rapaz. Mas você vê que não seria bom para ele, ele ia ser levado a uma tortura no umbral muito maior do que ele estava, os padecimentos dele, que ele já estava pagando o resgate dele. Então a gente tem que ter essa visão, não ver só a parte física. É um sofrimento ou para nós é a redenção espiritual, né? Temos corpo, temos uma alma. Então é um mecanismo de resgate, é uma depuração energética do nosso perispírito. Eu sei que é muito difícil, falar é muito fácil, dura estar lá no hospital, sentindo dor direto, né? Aquela pessoa com dor que não para, é um horror, parou a vida. Mas tem que pensar sempre que é o amor de Deus agindo a nosso favor. Às vezes nós estamos pagando 100 crimes que cometemos numa única vida com dor. Já pensou se tivesse que resgatar 100 vezes? Né? Matou numa guerra 100 pessoas com a faca, com a espada, vai morrer 100 vezes pela espada novamente? Não. Sente dor aquela vida ou aquele período da vida para resgatar pelo mínimo o que fez no passado. Então, cortar uma vida no final da reencarnação pela eutanásia é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. É um espírito que venceu. Quando ele consegue passar pelas dores, com resignação, ganha luz, né? Então, por que é importante esses momentos que antecedem o desencarne? Né? É uma lição de humildade, que a pessoa tem que ser cuidada pelo outro, às vezes não aceitava. Amadurecimento, paciência, resignação, uma revisão dos conceitos da vida materializada, reconciliação com familiares que às vezes não perdoava, e até essa parte espiritual com os obsessores. Às vezes a gente vê que o corpo está inerte lá, a pessoa não responde, mas o espírito está lúcido. O espírito está aproveitando. E a eutanásia nos animais? A gente sabe que os animais eles não têm os resgates que nós temos, porque ele não tem o livre-arbítrio ainda. Eles não têm a razão que nós temos. Nós desenvolvemos a razão no ser humano. Então, eu posso, já que ele não está resgatando nada, abreviar o sofrimento do animalzinho que está sofrendo? Emmanuel diz que ele não tem a expiação, mas ele sofre a dor aprendizado. Os animais sofrem para aprender a dar um estímulo de evolução. É uma coisa que a gente não sabe ainda como ocorre, mas os espíritos nos colocam isso. O animal sofre para que ele possa traz uma evolução espiritual para ele, né? Uma alavanca de evolução. E também pode ser um aprendizado para o tutor do animal, que aprende a cuidar, ajuda o animalzinho, desenvolve paciência, desenvolve um amor maior. Então, como nós devemos agir tanto em relação aos animais quanto a nós mesmos, tivermos uma situação dessa ou um familiar nosso?
nós temos que fazer, como diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos que fazer, empregar todos os esforços para atenuar, ajudar a diminuir o amargor da expiação. Certos, porém, de que só a Deus cabe deter a expiação ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Deus sabe o proveito que nós vamos ter com aquele sofrimento. Então, cabe a Ele pode curar ou levar a pessoa para o plano espiritual, né, ou deixar um pouco mais. Nem os espíritos sabem o dia do desencarne certo de uma pessoa. Só Deus que sabe. Então, praticar a misericórdia para com os animais é amenizar suas dores, não sacrificar. Ele está evoluindo ali. É tentar no máximo dar uma vida para ele nesses momentos de carinho, sem dor, para que ele possa também, como nós, evoluir. E para nós temos uma proposta para os seres humanos, para os animais também, da ortotanásia, que seria algo parecido com a morte natural. Hoje isso daí é permitido no Brasil, é feito por muitos hospitais. Seria dar ao paciente terminal, que já está no estado, já caminhando, não tem mais o que fazer para evitar a morte desse paciente, cuidados paliativos, que é controle da dor, dos sintomas, um amparo psicológico, espiritual, né? Dando a esse ser uma maior qualidade de vida no final da sua vida. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes na ortotanásia também se entende a morte passiva. A eutanásia passiva, ou seja, deixar a pessoa sem assistência médica. Aí não é isso que a gente propõe, mas sim que a pessoa seja cuidada, né, até o final, mas que a gente nem prolongue e nem antecipe essa morte. E aí a gente podia falar, mas eu já tive um vozinho, uma vozinha, um parente que o médico falou, olha, eu posso anestesiar, deixar a pessoa, e talvez tenha se feito de uma certa forma essa eutanásia passiva. O que a gente faz? A gente aprende daqui para frente. Jesus nos colocou como? Vai e não peques mais. A gente não sabia, a gente não estava em condições. Hoje que a gente sabe que a gente não pode não errar. Até ano passado a gente não compreendia. A gente não tinha toda essa cabeça, todos esses ensinamentos. Então, se um dia nós agimos assim para com um familiar nosso, para com um bichinho, é que a gente não sabia o que fazer, deixamos nos invadir por emoção, pensando que seria o melhor. Mas hoje que a gente sabe, a gente pode ter uma nova proposta diante da dor, né? Fiquem em paz. Beijo a todos. Tchau.